Seja muito bem-vindo no episódio número 39. Hoje, quando se fala de segurança pública, muita gente pensa apenas em polícia e governo. Mas na verdade é que bairros mais seguros também nascem de comunidades organizadas, participação dos moradores e união com órgãos públicos. No episódio de hoje do Blink Talk, vamos falar sobre como a sociedade pode ajudar a transformar a segurança onde vive. Recebemos Aloísio Silva, presidente da Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança do Estado do Espírito Santo, e Sandro, coronel aposentado da Polícia Militar do Espírito Santo e vice-presidente da Federação. Hoje vamos entender o desafio da segurança pública, o papel da comunidade e como construir cidades mais seguras. Sejam muito bem-vindos ao Blink Talk. Obrigado, Arthur. Valeu, obrigado. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. E para começar, Sandro, conta um pouco pra gente a sua trajetória na Polícia Militar. Rapaz, eu tô com receio de não dar tempo, né? Mas vamos lá. Então, eu entrei na Polícia Militar no dia 26 de maio de 1994, né? Então, ano passado, em abril do ano passado, eu finalizei a minha carreira. Foram aproximadamente 31 anos, né? E, assim, tentar resumir em poucas palavras é algo, como eu disse, bastante difícil, mas foi uma experiência grandiosa. Eu posso assim dizer, grandiosa. Eu devo muita coisa para a Polícia Militar. Foi uma instituição que foi uma verdadeira escola de vida. Estive inicialmente no então Centro de Formação e Aperfeiçoamento, hoje Academia da Polícia Militar, ao longo de 3 anos. E dali eu já parti para o 1º Batalhão, na capital de Vitória, onde eu permaneci por mais de uma década trabalhando ali. Então, região de Santo Antônio, região do extremo sul da capital, onde eu tive o meu primeiro chefe, na época, foi o então Capitão Miranda, hoje coronel aposentado e também, né, Aloísio, pertencente aí à nossa federação. Então, a gente está junto aí com pessoas assim muito bacanas e que a gente está procurando agregar valor, né? A temática de polícia comunitária foi uma temática que eu me apaixonei ao longo da carreira, né? O ano que eu entrei, em 1994, foi o ano que explodiu a polícia interativa no Espírito Santo, né? A década de 90 foi marcada através desse grande fenômeno que o Espírito Santo ele experimentou, pelo então capitão Júlio César Costa, também hoje coronel aposentado da Polícia Militar, e podemos até assim dizer que houve uma polícia militar antes dele e uma polícia militar após, né, esse advento da polícia interativa, capitaneada por ele e por uma grande equipe que depois veio à tona, né, dentro desse processo de transformação institucional, que na verdade nós tínhamos aí 6 anos pós Constituição Federal de 88, né, e de repente vem um trabalho dessa natureza de abertura dos portões de uma instituição militar para a participação da sociedade, a entrada da sociedade no seio institucional de uma organização militar. Então foi algo bastante emblemático. De lá para cá, meu amigo, aconteceram assim uma série de transformações, muitos projetos, muitas ações da Polícia Militar estiveram focadas, né, no âmbito dessa aproximação de polícia com sociedade, e os conselhos de segurança, o primeiro deles nasceu a partir de 1994 no município de Iguaçuí. Se a gente retroceder um pouquinho, em 1985, 13 de novembro de 1985, no governo do então Gerson Camata, baixado o decreto 2171, né? Esse decreto cria os conselhos comunitários, mas tudo ainda era muito incipiente. Veio a nossa Constituição de 88, o artigo 5º, os incisos 16, 17 até o 21, falando sobre o direito de associação. Então nós tivemos aí a questão do terceiro setor muito fortalecida dentro desse processo. Nossa Constituição do Estado do Espírito Santo de 89 trouxe lá no 124, parágrafo único, fica assegurada a participação da sociedade civil na construção da cidadania. Então, assim, eu estou dando mais ou menos essa pincelada em função também de um tempo que eu passei 15 anos na Academia da Polícia Militar,
além das funções de comandante de companhia em Vitória, comandei companhia na Serra, comandei um batalhão dentro do município de Colatina, trabalhei como chefe da divisão de polícia comunitária dentro do quartel do Comando Geral, na nossa atual diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária. Ali eu pude conhecer muitas pessoas em nível nacional e até internacional que lidam, né, com esse trabalho de prevenção, né? Polícia comunitária, há uma ênfase muito grande na prevenção. Até eu vim parar na federação, que aí, como chefe da divisão de polícia comunitária, nós percebemos que à época, dentro da década de 90, com o advento da polícia interativa, com a construção dos conselhos, nós percebemos que houve uma derrocada, né? Houve uma reduzida drástica nessas construções. Nós chegamos aí a 114 conselhos de segurança formados até o final da década de 90. Atualmente nós temos 8 conselhos, né, em atuação, e desses, né, muitos desses ainda de maneira muito precária. Então, em 2019 fizemos um workshop, foi 2019, fizemos um workshop lá no Hospital da Polícia Militar, apresentei um diagnóstico que eu estive coordenando, percorri o estado todo, tentando entender, né, como que se encontravam os conselhos de segurança no estado, todos muito precários, todos com muitas dificuldades, e aí levamos a ideia da criação de uma federação estadual, também uma organização da sociedade civil, para tentar, de alguma forma, representar os interesses dos conselhos e tentar difundir essa ideia, né? Temos outras federações no país, do Distrito Federal, que é muito boa, do Rio Grande do Sul, maravilhosa, do Mato Grosso, com trabalhos aí também extraordinários. E aqui nós estamos cadenciando tudo, né, Luiz? Começou em 2021 com o Márcio, né? O Márcio fez uma gestão muito bacana, pertence ao nosso time atual, e estamos com desafios bacanas que a gente vai estar falando com vocês aqui ao longo da Eu fico imaginando, foi anos de preparação, anos aí, é uma história. A polícia não foi somente um ano, 2 anos, foi uma história de construção. Eu fico imaginando aquelas histórias de empenho, aquela história que, se eu falasse para você, qual foi ali o tema que mais sobressaiu na tua história da Polícia Militar? Eu creio que você deve falar vários pontos, a gente vai chegar lá nesse ponto. Calma aí, vamos falar. Aloísio, fala um pouquinho da sua história, o que te motivou a entrar no trabalho comunitário? Bom, eu sou oriundo do interior do estado do Rio de Janeiro, vim trabalhar no Espírito Santo e aqui me aposentei e fiquei morando em Jardim Camburi, é o bairro onde eu moro atualmente. Lá eu sentia a necessidade de contribuir com a comunidade. Eu achava que eu ficar ali olhando os problemas de fora, olhando as oportunidades de trabalhar para termos um bairro melhor, uma comunidade mais tranquila para a gente morar, eu ficava olhando e não via uma oportunidade. Até que essa oportunidade um dia surgiu, né? A Associação Comunitária de Jardim Camburi tinha algumas pessoas que saíam captando, né, pessoas que tinham interesse, e dentro dessas oportunidades eu conheci o Iberê Arruda, que era um coordenador da associação, me convidou para participar, e lá eu encontrei Aloísio Murussi e Coronel Jailson Miranda, que foram 2 motivadores e mestres nessa área, né? Coronel Jailson Miranda dispensa comentários, que é uma pessoa que, junto com o Coronel Campos, Coronel Júlio César, trabalharam muitos anos nisso. E começaram a me orientar, a me motivar ainda mais, e com eles eu fui aprendendo que eu poderia contribuir mais. Então assumi a pasta de segurança na Associação Comunitária de Jardim Camburi, e ali eu fui trabalhando, e Coronel Miranda viu a oportunidade da gente colocar em prática o que constava dentro do planejamento estratégico da Associação Comunitária de Jardim Camburi, a criação do Conselho Comunitário de Segurança de Jardim Camburi. E ali a gente juntou, criou, e ele está atuando hoje, inclusive ainda faço parte do conselho, estou lá como vice-presidente, e a gente foi trabalhando ali e conhecemos então a Federação dos Conselhos, que foi na ocasião que ela foi reativada. A gente foi lá participar, na primeira gestão, que foi a gestão do Márcio lá, eu fui convidado, participei com ele como diretor dele também,
E a gente foi desenvolvendo alguns trabalhos, e os trabalhos foram fluindo, até que a gente partiu também, fez um pequeno diagnóstico dentro do Estado, dentro dessa linha que o Coronel Campos falou, de ver como estava rodando os conselhos comunitários no Estado. E a gente viu que podia fazer mais. E a federação podia fazer mais, e está fazendo mais. Então a gente foi trabalhando, venceu a gestão do Márcio, que foi um excelente presidente, uma pessoa assim, que tenho profunda admiração pelo trabalho que ele fez junto com a gente. E aí criaram-se a oportunidade de eu assumir a presidência. E lá estou hoje, dando uma pequena contribuição como presidente, tentando, num grupo maravilhoso que a gente tem lá, com o Coronel Campos na vice-presidência, temos o Coronel Jailson Miranda como tesoureiro, temos o Márcio, que também faz parte da nossa diretoria, e muitos outros que iniciaram nesse processo lá da gestão anterior, que estão no nosso grupo hoje. Então, ali a gente está buscando essa aproximação tão sonhada da comunidade com os órgãos de segurança pública. Para isso acontecer, a gente precisa ter os conselhos comunitários de segurança das regiões, dos locais, legalizados, constituídos. Esse hoje é um dos nossos objetivos da federação. A gente quer fortalecer esses conselhos para que eles tenham mais voz junto ao espaço onde ele está constituído, e essa aproximação dele com os órgãos de segurança local. Porque aí a comunidade se une junto com as forças de segurança, se reúne, conversam, discutem os problemas e as possibilidades, e esse é o nosso papel, fazer esse fortalecimento dos conselhos e essa junção deles, para que eles façam essa aproximação. E a gente está acreditando que é um trabalho que está sendo feito com muito carinho, somos todos voluntários, e esse carinho que a gente tem nasceu dessas questões, a gente começar a ver a oportunidade, e ali a gente vai vendo a oportunidade, e a gente quer fazer mais. A gente quer ter uma federação forte para que ela fortaleça os conselhos comunitários de segurança locais. Mas a federação só vai ser forte se a gente conseguir fortalecer os conselhos. Com certeza. E você que está nos ouvindo aí, por favor, já curte, compartilha esse link. Qual o seu Instagram, Aloysio? Da federação? Da federação e o seu pessoal, por favor. O meu pessoal é Aloysio Silva. Aloysio Silva. E o seu, Marcos? É SR Campos _pessoal. Então você que já está ouvindo, já segue aqui o Instagram, já ajude aí a compartilhar também. E da federação é Federação Feconsec _ES. Aí, já vai estar o arroba logo aqui embaixo, já siga e compartilha. A gente não é ninguém sem ali a comunidade nos apoiando. Então, por favor, você que é comunidade, compartilha isso e nos apoie, gente. A gente precisa muito de vocês aí fora nos apoiando, nos abençoando aí com a tua presença, muitas vezes um compartilhar, muitas vezes a curtir, porque isso que muitas vezes nos motiva a fazer muito mais. A gente precisa da população nos apoiando quanto a isso, é importantíssimo, ainda mais para a federação, eu creio muito nisso. Inclusive dentro do nosso Instagram a gente tem feito publicações muito interessantes. São publicações que podem contribuir, ajuda a esclarecer um pouco mais como as pessoas estarem trabalhando os seus conselhos, o que ela precisa, e ali a gente, além de estar publicando esses vídeos, a gente também se coloca à disposição para poder, a gente tem um conjunto de documentos que eles precisam constituir, então tudo isso a gente está aí para ajudar. A gente quer fortalecer os conselhos, que os conselhos venham e que a gente vai estar junto com eles buscando esse fortalecimento. Com certeza. Precisa seguir a gente lá. E você já fica a dica, segue a gente. Você que está nos ouvindo, por favor, os arroba vai estar logo aqui embaixo, já segue a gente, compartilha. E que você, não estou na dúvida, segue, que quando você vê o nosso conteúdo, nossos feeds, nossos vídeos, você vai querer seguir e compartilhar cada vez mais. Isso é a realidade. E muita gente fala de segurança pública, muita gente tem dúvida, às vezes pensa que é só polícia e está tudo certo, mas
Fala pra gente o que é que a população entende de errado sobre isso. Tudo bem? Pode ficar à vontade. Então, realmente segurança não é só polícia, né? Segurança vai muito mais além do que a questão de polícia. Acaba-se tendo uma visão de que segurança pública é só polícia por conta até dos noticiários, né? Por conta das imagens, dos vídeos em que você tem ali os materiais apreendidos, a droga, a arma, os indivíduos detidos, os veículos recuperados, as blitz de trânsito. Todas essas tarefas policiais são extremamente importantes. Ponto. Isso é importante. Agora, um trabalho preventivo é um trabalho que é fundamental. Quando nós falamos em polícia comunitária, que aí nós temos diversos autores que trazem muitos conceitos, David Bailey, Jerome Skolnick. Um conceito que é bastante difundido é por Robert Trojanovic e Simone Buckerowicz, quando eles falam que a polícia comunitária é uma filosofia e uma estratégia organizacional. Filosofia porque é um mindset, é uma outra forma de pensar, é um modelo mental sobre o qual a polícia ela começa, dentro do seu trabalho preventivo e repreensivo, colocar uma tônica muito mais forte na prevenção, né? Principalmente aquele momento em que o crime ainda não aconteceu. Programas como o programa Patrulha Maria da Penha, programa do PROERD, a Maria da Penha tanto orbita quanto no momento em que o crime não aconteceu, como também depois do crime acontecido, porque eles monitoram as mulheres vítimas de violência doméstica, fazendo as visitas a essas mulheres, né? E também monitorando o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Nossa diretoria, que nós tivemos lá por quase uma década, né, um dos braços que nós também trabalhávamos era a coordenação estadual da Patrulha Maria da Penha em todo o estado. Então perceba, a prevenção é um lado extraordinário. A nossa federação ela está tentando, as palavras do Aloísio são fundamentais em cima de que a gente precisa sedimentar na cabeça da população a prevenção. Porque para a população a viatura precisa estar lá, as operações precisam acontecer. Prendemos o indivíduo agora, resolvemos o problema? Não, nós não resolvemos o problema. Porque esse indivíduo ele vai ficar para sempre na cadeia? Não vai. Então nós temos um problema da questão da responsabilização criminal. Aí nós vamos entrar num outro podcast, né? Que é a questão. Aqui a gente vai ter. A gente tem podcast aqui para fazer, gente. Tem assunto. As questões os dispositivos penais, processuais penais, as audiências de custódia, o indivíduo que acaba não ficando detido, o princípio da presunção da inocência, enfim. Nós temos todos esses fatores que colidem na cabeça do policial, que muitas vezes se vê prendendo o mesmo indivíduo várias vezes, né? Então, e os danos colaterais decorrentes, né, para o profissional de segurança pública, eles são severíssimos. Então, o que é melhor fazer? A gente tentar trabalhar com a prevenção ou com a repressão? Muito melhor a prevenção, educando a população. Há quem diga, coronel, isso é utopia, isso nunca vai acontecer, né, Luiz? A gente não vai conseguir alcançar os conselhos. Eu queria assim externar a minha gratidão a Deus por estar junto com a Aloísio, uma pessoa, né, com bagagem, uma pessoa madura. A gente tem, né, trabalhado muito junto, quase que várias vezes por dia a gente está se falando, e a gente tem essa, muito bacana, essa sinergia. A gente consegue fazer um contato onde a gente consegue ser resolutivo nas nossas questões. Mas voltando ao assunto da prevenção, é isso que ele acabou de falar. A gente precisa trabalhar na conscientização, mas essa conscientização ela precisa passar por aquele interesse da comunidade em participar, porque a comunidade é a peça mais importante nesse momento da prevenção, porque a comunidade ela está o tempo todo presente nos ambientes e a polícia não é onipresente. Então a comunidade, quando ela confia, quando ela acredita, quando ela tem interesse e a polícia se junta, aí a coisa flui. Isso é verdade. Olha, gente, você que está nos ouvindo agora, você tem que prestar muita atenção nisso. Veja bem,
A prevenção acontece para prever algum acidente ou uma fatalidade. Agora, pensa no seu carro. Você tem o seu carro, você tem a manutenção preventiva e você tem a prevenção quando acontece o acidente. Ali você consegue consertar, mas uma vida não tem conserto. Se perder, não tem volta. Meu querido, a prevenção junto com a federação é primordial para a nossa vida. Isso previne, muitas vezes, salva vidas. Salva mães, salva mulheres, salva filhos, meu irmão. Você não tem a dimensão quanto isso é importante para você, para a sua família, para a comunidade. Então você que está nos ouvindo, por favor, já segue, nos acompanha, porque você faz parte dessa comunidade. Então você não é somente uma pessoa, mas é uma pessoa importante para esse projeto, para a comunidade, e a sua opinião, o seu comentário é importante pra gente. A gente vai te ouvir e vai te aconselhar. Estamos aqui para isso, com certeza, quanto a isso. Estamos abertos a receber as críticas, as orientações, porque é uma via de mão dupla. Nós precisamos ouvir. A escuta ativa na prevenção é a alma do negócio. A gente ouvir as pessoas, porque cada um tem suas dores. Então, quando a gente começa a ouvir as pessoas, a gente vai começar a entender a razão de algumas coisas. Isso vem da base, que é o diálogo. Show. E fala pra gente, aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, como que eles entram em contato com a gente? É pelo Instagram? Tem um número? Como que é? A gente tem o Instagram e tem o site da FEConseg lá, e tem o e-mail FEConseg contato.feconseges@gmail.com. Show. Vai estar logo aqui embaixo, então você que está nos ouvindo, já pega aqui o e-mail para enviar. Se você tiver alguma dúvida, compartilhar alguma coisa, já compartilha aqui com a gente, porque a sua opinião é importante. Muito. Com certeza quanto a isso. E fala pra gente, na visão de vocês, segurança pública, onde começa? Na polícia, na família ou na comunidade? Na família, sem dúvida. Na família, com certeza. A família é a base de tudo. Ali é que começa o diálogo e o direcionamento das pessoas. Uma família estruturada, que ela senta, tem um diálogo, ela conversa entre si, eles vão ouvindo e vão discutindo os caminhos. E sempre o melhor caminho vai sair ali de dentro da família, da discussão, da conversa. É muito importante essa orientação na base da família. Porque a família é a base de tudo. A família é a base de tudo. Realmente, eu lembro que o pai chegava pra gente e falava, filho, não faz aquela coisa não, porque vai dar ruim. Eu falava, no ano que o fulano não, eu lembro até hoje, tinha um amigo, né? Eu tinha um colega da escola, falou, não tá começando a trazer droga pra escola. Aí eu falava com o pai falou, faça do menino, que aquele velho ditado, que com pouco farelo come. Aí a gente era vizinho de 2 ruas assim, laterais. Aí a gente falou, faça dele. A gente começou a sair, ele chamava a gente falou, não, vou não. E é um baita conselho. Tem muita família que não tem esse conselho, não tem esse parentesco, falar, não anda com tal certa pessoa, porque lá na frente pode dar ruim. Sim. Não tem esse conselho familiar que é grande importante ali pra gente. Agora é importante, Arthur, também entender o seguinte, começa na família, mas de maneira concomitante, esses jovens, eles estão interagindo entre eles. Dentro de uma comunidade, dentro de uma escola, dentro de um estabelecimento comercial. Então perceba, você falou também da polícia, né? Família ou comunidade ou a polícia, né? Uhum. Mais uma vez a figura da polícia, ela aparece como se ela fosse responsável exclusivamente para o problema. As coisas não estão dando certo. Os crimes estão aumentando, a violência está aí estampada na mídia. Qual que é a primeira organização a ser chamada e principalmente responsabilizada? É a polícia. Só que ninguém pergunta nesse jogo, né? O que está dando causa a tudo isso? Será que é a polícia? Parafraseando o que o Aloysio acabou de falar, ela não tem condições de estar em todos os locais ao mesmo tempo. Mesmo na presença de câmeras de vídeo monitoramento, lamentavelmente, situações ruins elas acontecem. E aí a polícia é acionada numa situação que ela já aconteceu. Mas por que aconteceu? Até onde a família estava dentro desse processo? Até onde
os amigos, as pessoas, a gente chama isso de controle social informal. A gente sempre conversa no seguinte sentido: os projetos da federação são projetos de curto prazo? Não. Eu tive a oportunidade de ter ido ao Japão em 2010, na nossa especialização em segurança pública, no curso de aperfeiçoamento de oficiais. Na verdade, não fazia parte do curso, mas eu me inscrevi nessa possibilidade de ir para o Japão. Fui lá e o que eu percebi? Um povo extremamente preocupado pela ordem, sabe, com relação ao cumprimento de regras, limpeza, a paz. Então, isso fundamenta uma sociedade inteira para poder repensar as suas atitudes, né? Uma outra coisa, há um programa, por exemplo, hoje na Áustria, chamado Gemeinsame Sicher, ou seja, Juntos Seguros. Então, a polícia, em nível nacional, ela está incumbida de orientar e educar uma população inteira. Olha que bacana, você está levando para a população comportamentos seguros, condutas seguras, escolhas melhores. Qual que vai ser o resultado disso? Uma sociedade desenvolvida. Por isso que, retomando a minha fala anterior, coronel, isso é utopia. Utopia, se a gente for ver aqui e agora. 1874 foi o primeiro posto policial criado no Japão, que se chama Koban. Tive a oportunidade de visitar vários lá. Os Suzaishos são postos policiais em áreas rurais, onde o policial mora com a família e atende as pessoas. Chega a ser surreal aqui no Brasil. Né? Então você perceba, 1874 o primeiro Koban. Em 2010, quando eu estive lá, já haviam 15 mil Kobans espalhados em todo o país. Então a receita de bolo é a seguinte: coronel, será que daria certo em outros países? Daria. Porque mesmo nós temos países diferentes, com diferentes estruturas sociais, econômicas, a receita de bolo é que eles continuaram aquilo que começaram. Então, o que a gente percebe no país? Nós tivemos mais de 20 planos nacionais de segurança pública. Nós tivemos vários programas que se descontinuaram, as UPPs, o programa UPP, a despeito de todo e qualquer tipo de crítica que possa se fazer, foi um dos programas, sabe, mais emblemáticos que o Brasil teve, no sentido da territorialização do policiamento, ou seja, a alocação de uma estrutura fixa local e o patrulhamento a pé do bom dia, do boa tarde, do boa noite, das visitas tranquilizadoras a estabelecimentos comerciais, a residência. Você ganha, Aloysio, um rol muito forte de cidadãos que vão conhecer os policiais, e os policiais vão passar também a conhecer os cidadãos de uma maneira muito próxima, né? Esse é o chamado policiamento comunitário, essa aproximação latente da polícia com os cidadãos, e aí todo esse processo educacional diário ele vai se montando, né? Então, assim, o trabalho da prevenção a gente abraça com unhas e dentes. Abracei durante a minha carreira toda. Trabalhei na repressão qualificada, já estourei muita boca de fumo, já prendi muita gente nos morros aqui de Vitória. Tivemos aí essas experiências juntamente com o nosso efetivo. Todos eles já estão aposentados hoje. A gente se encontra hoje com ares nostálgicos, lembrando de muitas coisas. Eu fico imaginando, deve ter algumas peças, né, aí que eu falei, meu Deus, lembra aquela... Sim. Tem história. Então a gente orbita nos dois lados, né? Tanto na prevenção quanto na repressão. Se me perguntar o que é melhor, infinitamente melhor a gente trabalhar com prevenção. Educando a população para eles não migrarem para o lado do crime. Porque o que vai acontecer? Migrou para o lado do crime, são dividendos, né, danos colaterais muito severos para os nossos profissionais de segurança pública. Então, o que a gente precisa dizer para o nosso policial? Ele é um educador social. Essa é a grande verdade. Ele precisa respeitar o cidadão. Ele precisa abordar o cidadão com educação, né? É óbvio que entre o policial e o indivíduo que está numa situação de confrontamento, vai ter que prevalecer o policial. Ponto. Com certeza. Ponto, né? É uma questão legal, uma questão estatal. Agora, o nosso discurso principal e prioritário é o discurso da prevenção. O policial, ele é um educador social e a gente não pode abrir mão, em hipótese nenhuma,
dessa prerrogativa, né? Com certeza, não pode nem tirar o poder sobre isso. Claro. Tem que ser. É primordial para a segurança pública. Tem experiências internacionais, inclusive, que falam a respeito disso. A gente não pode caminhar na contramão desse processo, né? E tem que contar com a população. Eu acredito muito, a população que está nos ouvindo, veja bem, quando você vê o vizinho, o colega, porque a população vê o crime, tá ali, o vizinho, a comunidade vê o que está acontecendo, muitas vezes com isso. Faz vista grossa, faz algo. E, olha bem, um bairro que tem criminalidade, é um bairro que está fadado ali a ser um bairro menosprezado, a desvalorizado, a um bairro que vai ter menos lojas abrindo, vai ter menos empresas abrindo. Então é um bairro que vai estar desvalorizando ali o seu sustento. Aí você vê, porque eu tenho que sair do meu bairro e ir para outro bairro de outro lugar, é porque você não está valorizando e não está junto ali à polícia militar do seu bairro, não está ali com a comunidade. Então você que é cidadão, até população, valorize isso. Tem que estar junto ali com a polícia militar, tem que estar junto ali com a comunidade, com a federação, porque eu acredito que isso vai valorizar o seu bairro. Então você que quer ter um bairro valorizado, que é um bairro seguro, que um bairro seguro atrai investimento, um bairro seguro atrai mais loja, mais emprego, mais ali faturamento ali que vai ter no bairro, atrai tudo isso. Então a segurança pública é primordial para o seu bairro. Então você que é cidadão, que está junto com a população, por favor, esteja junto com a federação, esteja junto com a comunidade aliançada ali com a polícia militar. Inclusive, Arthur, se você me permite, com certeza. Como o Aloysio disse, no nosso Instagram nós temos 2 links ali na bio que dá acesso diretamente ao guia prático, que as pessoas vão ter uma ideia da dimensão do trabalho dos conselhos comunitários de segurança pública e vão ter acesso à diretriz de parametrização territorial dos conselhos, ou seja, em todo o estado do Espírito Santo, eles vão entender qual que seria, qual a nossa projeção territorial para cada um desses conselhos posicionados em todo o estado do Espírito Santo. Então perceba, as comunidades, a gente só consegue mudar as coisas se a gente buscar informações, se a gente tiver interesse, e com base nisso, procurar os líderes comunitários, vamos agitar aqui um grupo para a gente tentar criar um conselho que possa abranger o território de onde a gente mora, Então é esse o trabalho, É um trabalho formiguinha, de despertamento da sociedade. E é muito importante a comunidade entender que os bairros, quando eles começam a se juntar, a se unir, a fortalecer a associação dos moradores do bairro, nessa associação vocês vão conversar, vão utilizar a teoria das janelas quebradas, Uma árvore sem poda pode ser uma fonte que vai proporcionar um teoria da janela quebrada. Conta pra gente essa teoria aí que eu não sei. Então, essa teoria das janelas quebradas é uma história bastante longa, mas eu vou reduzi-la um pouco para levar para o sentido prático da teoria das janelas quebradas. Se você passa na sua rua, o poste está com a lâmpada queimada, se você usa essa teoria, você vai ligar para a empresa administradora, vai chamar o líder comunitário, vai dizer, olha, na minha rua o poste tal está sem energia. Se você vê uma árvore que está precisando de uma poda para facilitar a iluminação, vá lá, porque isso é oportunidade de crime. Essas oportunidades é você trabalhar a teoria das janelas quebradas, não deixar que um vidro quebrado se transforme numa casa totalmente destruída, porque a pessoa vê um vidro quebrado, amanhã o outro passa, quebra 2 vidros, o outro vai quebrando, e a gente precisa cuidar do nosso bairro como a nossa casa, começando da nossa casa, da nossa rua e indo para o bairro. Tudo que a gente vê que não está conforme, vamos fortalecer a associação de moradores do bairro, vamos fortalecer os grupos de síndicos, vamos fortalecer os grupos de moradores daquela rua. Gente, o lixo está sendo colocado no lugar errado, está vindo gente lá batendo o lixo de madrugada para pegar coisa, está sujando a rua. Sujou a rua, já começa a criar problemas não fácil. Se tem um carro abandonado na frente da sua casa,
vai lá ver se tem o dono, se não tem, chama a guarda municipal, transfere para a associação de moradores. Tem um carro lá que está virando instrumento de droga. O pessoal começa a guardar coisas dentro do carro e aí começa ali, já vai evoluindo para uma oportunidade da pessoa já começar a vender droga na rua, porque tem um local para esconder. Então, todas as coisas, oportunidades que ele vê que está desviando do normal, ele tem que jogar para frente para não deixar que isso vire uma oportunidade de crime. E a comunidade pode fazer isso. A comunidade basta buscar os caminhos, participar da associação de moradores, participar dos conselhos comunitários e participar das reuniões entre a comunidade e os órgãos de segurança. Essas reuniões, elas são muito produtivas e ela aumenta muito a segurança e a sensação de segurança daquela localidade. Mas a comunidade precisa participar. A comunidade é como diz a própria nossa Constituição, né? Segurança é o dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, se nós temos essa responsabilidade, vamos fazer valer, vamos nos reunir, vamos buscar nossos direitos. Isso é importante para que a gente comece a evoluir e ter um bairro mais seguro, um bairro mais tranquilo, para que a gente possa viver melhor. Com certeza. E é um bairro que precisa da comunidade apoiando a federação, apoiando os corpos competentes quanto a isso. Isso é extremamente importante. Eu lembro que a nossa reunião aqui do bairro dá poucas pessoas. Eu fico vendo, gente, vocês precisam apoiar, vocês precisam estar... Graças a Deus, esse bairro é muito tranquilo, graças a Deus por isso. Que a comunidade tem muito zelo pro bairro. Mas você que está num bairro que está com esse síndrome, eu fico imaginando você que está na esquina da minha rua, você sabe que tem um ponto tem um ponto ali de droga, você sabe que na esquina ali, na pracinha, você sabe que está vendendo droga na pracinha. Meu Deus, como que você sabe? É a mesma coisa que você sabe que tem uma coisa errada e não fala. Gente, tá ali, o Instagram tá logo aqui, gente. Vocês têm que comunicar. Muitas vezes a gente tá desse lado aqui, muitas vezes não sabe, precisa da sua informação, precisa da sua opinião, precisa que você fale conosco. Aí você reclama com gente que não pode resolver, mas a gente tá aqui para te ajudar. Então, por favor, já nesse Instagram aqui, já fala com a gente, chama no privado, manda um e-mail. A sua informação é muito importante pra gente. A gente tem que conscientizar a população sobre isso. Você que mora no Espírito Santo, eu moro em tal lugar, fale com a gente. Lembrando sempre que existe um canal de comunicação de crimes, né, de denúncias, que é o canal 181, é totalmente sigiloso, totalmente tranquilo. A comunidade tem o acesso direto, pode ligar para lá, não precisa se identificar, a ligação vai ser totalmente sigilosa, tudo em sigilo total e absoluto, e isso contribui muito para os órgãos de segurança pública, porque através desse disque de denúncia ele pode ir e pode buscar o fato antes dele ocorrer, buscar a prevenção do fato, né? E esse canal é muito importante que as pessoas entendam. O site da CESP, Secretaria de Segurança, traz todas as orientações do disque denúncia. E não só denúncias de crimes, não, tá? Denúncias de várias outras situações. Porque muitas vezes a gente está muito preocupado com crime. Veja bem, quando nós falamos em ordem pública, aproveitando a teoria das janelas quebradas, que foi lá de 1983. Rapaz, teoria antiga, pelo George Killing, né, norte-americano. Que criou essa teoria, veio dos Estados Unidos. Aí você imagina. Teve um outro camarada, Felson, se eu não me engano, acho que Marcos Felson, em 1965, ele fala do triângulo do crime. Para o crime acontecer, ele precisa de 3 componentes. Ele precisa do autor, e hoje nós temos um foco muito ferrenho no autor. Mas os outros 2 lados parece que ficam meio que à deriva, né? Nós temos a vítima e nós temos o ambiente. Quando nós falamos em ordem pública, a ordem pública ela tem muito a ver com tudo isso, porque ela é composta por outros 3 elementos: segurança pública, tranquilidade pública e salubridade pública. Então você percebe que a gente está saindo, né, de uma ótica criminosa para uma visão muito mais ampla. Quando ele fala de arbusto sem poda,
iluminação precária, imóveis abandonados. É o outro lado do triângulo, que é o ambiente, que a gente precisa cuidar de todo esse ambiente, porque se não cuidar, vão ser fatores que vão propiciar a incidência dos delitos. A vítima são pessoas de idade, são pessoas que estão ostentando relógio, posses. A pessoa está no ponto de ônibus, às vezes 10 horas da noite sentada e está ali de repente mexendo no celular. Mas coronel, essa é uma responsabilidade do Estado. Mas percebam, a gente precisa ter a empatia necessária e suficiente da gente entender o seguinte: o poder público, ele tem limitações. A gente muitas vezes quer delegar ao poder público uma competência divina. Só que nós temos responsabilidades também. Quem déramos nós tivéssemos na década de 20 ainda, de 30, que nós dormíamos, né, de portas e janelas abertas, os muros eram pequenos, as casas não tinham muros, né? Então o ambiente bucólico ele era muito maior. Só que os tempos mudaram, a gente chegou num patamar hoje de preocupação muito severa, né, em termos de sociedade, e a gente precisou também mudar, né, os nossos hábitos, né, as nossas maneiras de se comportar, porque hoje a gente precisa estar atento ao sair de casa. Né? Precisamos nos preparar para sair de casa, precisamos nos prevenir, saber onde nós vamos, o caminho que a gente vai seguir. Mas se a gente tiver a participação da comunidade, a participação dos órgãos públicos, juntos, fazendo essa união, junto aos conselhos comunitários, junto às associações de moradores, aí o bairro nosso vai ser mais seguro, nosso bairro vai ser mais tranquilo, a gente vai ter a sensação de sair de casa e sair seguro. E como essas pessoas vão ter interesse para chegar ali? Geralmente o interesse ele acaba acontecendo quando o crime já chega dentro da casa da pessoa. Aí, meu amigo, a situação já está devastada. A pessoa já está completamente. Aí eu quero saber, eu vou lá registrar o boletim de ocorrência, eu quero saber o que o conselho faz. Então, é exatamente a gente não chegar nesse nível, nesse momento de caos, nesse momento crítico, para a gente se antever. Vamos nos anteciparmos para a gente entender como é que tudo isso funciona. E aí nós vamos entrar numa outra etapa, a etapa da convivência, né? A etapa da intersetorialidade, da gente começar a ouvir o que o poder público tem a dizer. Não, esse órgão não presta para nada, eu vou registrar um boletim de ocorrência para quê? Não vai funcionar. Gente, esses órgãos também têm as suas limitações, a sociedade também tem a dela. Nós vamos entrar numa zona de confrontamento entre nós, ou a gente vai começar, né, a procurar se entender, a procurar se respeitar, sabe, procurar respeitar as limitações uns dos outros, né? É um desafio muito grande. Quando essa relação ela é mais próxima, tudo fica mais fácil. Tudo tende a melhorar. Quando a comunidade está próxima dos órgãos de segurança, das associações de moradores, dos conselhos de bairro, tudo flui mais fácil, porque você sabe aonde ir, você sabe onde buscar as suas fraquezas lá, quem vai te ajudar, aonde você vai registrar um boletim de ocorrência, como é que é feito. Essa relação precisa estar bem próxima. Você acha que é esse o motivo que faz alguns bairros ser mais seguros, alguns bairros ser mais organizados do que outros? Sim. Essa relação que a comunidade está ali mais perto ali dos órgãos. A comunidade, quando ela se une aos órgãos de segurança e vai junto caminhar e apoia as ações, porque muitas das vezes as ações da polícia, da guarda municipal, ela precisa ter o apoio da comunidade. Ou seja, a comunidade precisa estar junto para apoiar, porque numa ação dessa, muitas vezes, vamos falar de uma ação da guarda municipal junto com a vigilância ambiental, a mesa do bar está em cima da calçada, a turma que está lá, o pessoal que está lá no bar, ele quer aproveitar, mas existem regras. E essas regras são para que as pessoas que estão passando naquela rua tenham o seu espaço respeitado. Aí já entra uma outra palavra muito importante nessa relação, o respeito. Com certeza.
Não há direito absoluto, né? Não há direito absoluto. Os direitos eles vão se relativizando e como respeitar, sabe, esse ambiente tão difuso. É desafiador. Imagina. É desafiador, isso envolve comunicação não violenta, isso envolve mediação de conflito. O que você propôs, né, no seu questionamento é comunidades organizadas e comunidades que não estão organizadas. Porque aqui em comunidades organizadas nós temos uma segurança maior do que em comunidades que não estão organizadas. Exatamente a fala do Aloysio. Dentro de comunidades organizadas nós temos acessos aos serviços do poder público, não só a polícia. Né? Como é que eu faço para acionar a vigilância sanitária? Como é que eu faço para poder gerar um boletim de ocorrência online ou na Polícia Civil? Como é que eu faço para acionar o Corpo de Bombeiro? Então, demanda de A a Z, nós temos aí as instituições que são necessárias. Então, todos esses caminhos, dentro de uma comunidade organizada, as coisas se facilitam e você tende a manter uma certa tranquilidade, uma certa harmonia. Dentro de uma comunidade que não está organizada, talvez em função de uma presença muito, muito pesada de tráfico de drogas, nas comunidades conflagradas, realmente é um ambiente muito hostil. E a polícia ela acaba tendo que agir nesses ambientes com uma intensificação maior em termos de repressão qualificada. Mas é importante a gente pensar que essa repressão ela precisa reduzir. E a gente precisa cada vez mais chamar essas pessoas para uma responsabilidade que está oculta. Essa responsabilidade ela está, às vezes, sumida dali por medo. Né? Só que o medo ele não faz transformar, ele cada vez mais ele piora. Até para os próprios traficantes que eles têm família. Eles têm pai, eles têm mãe. Aí as farmácias vão fechar ali dentro, os supermercados vão fechar ali dentro. Né? Então as coisas não vão funcionar dentro dos bairros por causa de uma tirania construída por esses grupos e que eles precisam ceder espaço para a honestidade, para a legalidade. Então nós temos valores que precisam ser perpetuados ao longo do tempo. Se não for isso, nós vamos então entregar os bairros, nós vamos entregar, né, toda uma sociedade a um nível, né, de desorganização que é uma crueldade muito grande para a sociedade. Então, por isso, na sua fala, nas suas chamadas para a população, tentem se inteirar, tentem ler os materiais, tentem entender como que e o trabalho voluntário é um trabalho que você não ganha dinheiro. Eu não estou ganhando, o Aloysio não está ganhando. Eu lancei um livro, né, no final do ano passado, em outubro, e eu doei a vendagem do livro todinha para a nossa federação, entendendo que como é que eu vou falar de conselhos comunitários de segurança pública ganhando com isso? Não tem. Eu acho que quem tem que ganhar com isso é uma organização da sociedade civil e o terceiro setor envolvido nesse processo. Eu vejo o terceiro setor como uma tecnologia social muito profunda, muito profunda. É óbvio que nem todas as pessoas da sociedade estão preparadas para construir um projeto, captar recursos, prestar contas, empregar esse recurso de maneira proba, de maneira honesta, de maneira adequada. Então tudo isso leva tempo. Nós não estamos com pressa, né, Luiz? Não estamos com pressa e a gente tem apoio. Grandes empresas da iniciativa privada hoje já estão oferecendo para as lideranças comunitárias, oferecendo para os conselhos, para as associações, capacitações para eles montarem projeto, para se candidatarem a apresentar o projeto para aquela empresa e ela financiar, ela patrocinar aquele projeto. E esses projetos serão bem feitos, atenderão o requisito do edital daquela empresa e ali cresce, porque a pessoa fez um trabalho sério, um trabalho justo, um trabalho com toda a utilização, né, das técnicas, das leis que são necessárias para você fazer um projeto, das obrigações de cada lado, e esse projeto com certeza vai dar certo e vai dar fruto para onde? Para a comunidade, porque aquela comunidade se organizou e tem uma ONG, uma associação, um conselho lá que vai a essa empresa, vai se capacitar, vai buscar o recurso e vai trazer o recurso para dentro do bairro.
certeza. E a população tem que conscientizar isso. Com certeza, tá junto ali com os órgãos competentes. Realmente precisa ser feito. E qual é o maior erro que os moradores cometem e que acaba piorando a segurança do próprio bairro? Olha a pergunta. Essa pergunta é muito interessante. É isso. Então, a comunidade tanto constrói quanto também pode destruir. As famosas fake news, os alardes desnecessários, isso gera uma sensação de insegurança. Se você começa a alardear muito um roubo de uma bicicleta, um pequeno delito, se você faz um alarde muito grande com isso, você vai estar não só criando a sensação de insegurança para a comunidade, você vai estar mostrando lá para o outro lado que ali existe uma insegurança. Esse é um grande erro na minha visão. Por exemplo, a gente muitas vezes observa na mídia a divulgação de vídeos com muitos indivíduos ostentando arma de fogo. Eu particularmente o discordo, porque quem são esses indivíduos? Quantas passagens ele já teve? Eles já tiveram? Sabe? Que tipo de responsabilização criminal eles sofreram? Então, a gente começa a navegar dentro dessa linha da questão do alardeamento. A gente alardeia uma comunidade inteira, a gente desespera as pessoas e a gente não entra no nível de detalhamento, de compreensão daquele problema. A gente cria uma imagem de destruição daquele bairro, daquele município inteiro, leva para as pessoas a seguinte mensagem: onde é que está a polícia? Gente, realmente, pelo amor de Deus, vamos pensar, Vamos pensar, a gente diminui tudo, a gente transforma um sanduíche para a gente responsabilizar uma instituição. Será que é por aí? Sabe? Muitas vezes aqueles indivíduos, você prende alguém por porte legal de arma de fogo, a pena está entre 0 a 4 anos de prisão. O cara pode ser solto. Os processos anteriores dele não foram julgados, então até então ele não é considerado reincidente. Sabe? E essa máquina, ela vai girando, esse cara vai sendo posto em liberdade várias vezes. Mas será que a polícia já fez o papel dela lá atrás? Por que não houve uma responsabilização criminal efetiva ali? A gente está falando apenas de uma vertente, que é a responsabilização criminal. Fora, se a gente for estudar as vidas desses indivíduos, as questões escolares, as questões familiares, há uma profundidade muito grande dentro desse processo. E assim, parabenizar vocês por esse programa, porque é um programa que, Luiz, a gente vem conversando muito. A nossa saída é o mindset, a mudança de mentalidade. Porque a gente quer eleger heróis. O policial, ele acaba sendo considerado um herói porque a própria missão constitucional da Constituição Federal para as polícias militares do Brasil é a seguinte: preservar a ordem pública. O que é preservar a ordem pública? É preservar a segurança pública, a salubridade pública e a tranquilidade pública. Sejam deuses onipresentes. Me desculpa, mas eu não posso vender terreno na lua para ninguém. É uma missão inespecífica, é uma missão hercúlea para o policial. E a gente precisa dividir isso, sabe? Se nós temos vários setores no poder público, as palavras que ainda são muito acadêmicas, a intersetorialidade, a interdisciplinaridade, mas são caminhos que não têm volta. A gente precisa sentar à mesa com várias pessoas, várias instituições com cores de camisas diferentes, para a gente entender o seguinte: o que está em cima da mesa, o que está em jogo é a nossa sobrevivência. Ou a gente se entende, ou a gente se respeita, ou então a nossa vida vai ser curta. Vai partir para poder gladiar. Exatamente. Isso é a realidade. Você fala de herói. O herói, até no cinema, filme, isso acontece quando é um vilão. Ou tá numa situação muito precária, onde não tem volta. O herói, a gente vê Batman, a gente vê lá, o Coringa tá lá, cara, o herói só existe quando o cara tá o mal tá muito grande. Então no seu bairro, pra ter um herói, precisa ali, o cara tá muito ruim.
Então aí surgem os heróis, que é muitas vezes aquele policial, muitas vezes aquele bombeiro que vai apagar um incêndio, muitas vezes outro órgão que está lá trabalhando para isso. Então, para ter o herói, precisa ter aquele mal. Mas olha para mim, precisa chegar um incêndio desse tamanho para chamar um bombeiro? Precisa queimar metade de uma floresta para chamar um bombeiro? Naquele pinga de cigarro, né? A gente fala de fogo. Na pinga de cigarro, não é melhor não jogar um cigarro? Não é melhor, muitas vezes, antes de acontecer, não chamar? Você que está vendo que vai acontecer alguma coisa ruim, não é melhor chamar antes? Se policiar, ter a prevenção. Então você está nessa comunidade, você que está nos ouvindo agora, por favor, se policie. Nos ajude a prevenir. Porque a gente não sabe de tudo, a gente não tem, infelizmente, a gente não sabe de tudo que está acontecendo no mundo. Mas com o seu conhecimento, a gente consegue prevenir muitas coisas. Eu tive muito perto, sabe, Arthur, de muitos policiais das chamadas radio-ocorrências, né? Ou rádio-ostensivos, que são as viaturas que estão atreladas ao 190. Rapaz, a carga que esses profissionais recebem, ela é surreal. É surreal. Ao final de uma temporada, um turno de 12 horas de serviço, né, o cara ele está assim, tá no processo de exaustão, porque ele atende uma ocorrência, já tem outra em andamento para ele atender, terminada ali, vai para lá e encaminha. E tem de tudo que você imaginar. Muitas vezes, qual que é a função do policial? É prender bandido. Engana-se quem pensa isso. Engana-se. A função do policial ela é muito mais ampla. Quem quiser definir, não é o coronel só que está falando aqui, se pegarem autores como Hermann Goldstein, Dominique Monjardet, autores inclusive internacionais, quem quiser definir a função da polícia vai se equivocar, porque a coisa ela ganha um espectro, né, de dimensão muito maior do que a gente possa imaginar. Você tem que chegar no local, você tem que saber quem são as pessoas, procurar mediar conflitos, separar as pessoas que estão em conflito, né? Uma viatura leva uma outra leva, né? Enfim, tem as questões de menores, tem gente de idade. Então, sabe, é um quebra-cabeças que o policial vai precisar montar ali muito sério, porque aquela ocorrência que ele vai gerar é uma peça de um inquérito, é a peça de um auto de prisão em flagrante. Então vão ter responsabilidades para ele também. Muitas vezes no horário de folga ele é chamado para a justiça, né? Então percebe, então quanto mais a gente tentar levar para a população essa mentalidade de prevenção, de mediação de conflito, de comunicação não violenta, de você tentar, né, como você propôs aí, poxa, de que maneira que a população ela pode de repente, como que ela está errando? A partir do momento que, poxa, na minha casa eu estou usando som alto, chega o vizinho, né, para mim e me fala: Sandro, você pode reduzir um pouco? Eu estou com criança pequena dentro de casa, meus pais são de idade, amanhã eu tenho que acordar cedo. Eu estou falando de coisas aqui assim, básicas, triviais, que as pessoas precisam entender. O meu direito termina onde começa o seu, né? Às vezes eu abro mão do meu direito, como na direção defensiva, está vindo um carro de lá, você está aqui na sua mão correto, o cara está ultrapassando equivocadamente. Meu amigo, se o cara não parar, vai morrer todo mundo? O que a direção defensiva manda fazer? Cara, vai para o acostamento, abre mão da sua, né? Para você ficar vivo. Para estar vivo, sabe? Então a analogia é a mesma. A gente precisa tentar incutir essa mentalidade na população. Não incutir a mentalidade de mais operação, mais prisão, como se isso fosse resolver o problema, e não resolve. Tá? Realmente pode falar. Vamos fazer uma relação de proximidade. Quando a relação de proximidade existe, até a crítica é bem-vinda. Porque ela vai criticar não por criticar, ela vai criticar para melhorar. Então, se a comunidade está próxima, se a comunidade está junto, a comunidade vai criticar e pode criticar e deve criticar. Mas ela precisa saber o momento exato e chegar na política de proximidade, conversar. O diálogo, mais uma vez, vem à tona. Eu acho que muitas vezes a crítica da população vai naquele fragor do momento, eu creio. Que eles vêm aqui, não, fala. Quando fala muito, fala: isso não está resolvendo nada. Pensa com calma, memoriza. Olha, escreve 10 vezes. Respira. Depois fala. Isso. Paz. Muitas vezes
parar 10 vezes, tem profissionais psicólogos que falam que é 12 vezes, mas no meio daquele fragor tem que ter aquela respiração, pensa com carinho, pensa Isso bem, aí, respira, isso depois aí. fala, tem aquela crítica construtiva que vai ajudar ali o próximo a fazer, conscientizar, ter aquele momento, né? Eu creio muito nisso. Mas aqui, mas viatura resolve ou comunidade organizada resolve mais? Comunidade resolve mais. A viatura a polícia não é onipresente. E a viatura, vamos supor que a gente tem uma viatura para rodar o nosso bairro. Se essa viatura fica girando a noite inteira, o dia inteiro no nosso bairro, ela não vai resolver. O que vai resolver é a comunidade colocar essa viatura para rodar no lugar certo, na hora certa. Aonde? Na política de proximidade. Você vai se aproximar e vai dizer, olha, aqui está tendo mais problema, ali está tendo mais problema. Ah, mas eu vou me expor para dizer isso. Não. Vá à associação de moradores, conversa. Vá aos conselhos, conversa. Se for algo muito grave, diz que 181. Vai lá, faz a sua denúncia. Mas esse diálogo de proximidade vai fazer com que a polícia local, a guarda municipal local, ela tenha um planejamento melhor, um ordenamento melhor do posicionamento da circulação da viatura. Determinados horários são mais críticos, determinados pontos são mais críticos. Isso, quem sabe melhor, não é o policial, é a comunidade. Quem sabe onde está o ponto crítico é a comunidade. Por isso que ela é a peça importante. A viatura resolve, sim, mas a comunidade resolve muito mais. Essa é a minha opinião. A comunidade organizada, ela vai levar para a polícia as informações necessárias, como o Luiz falou. São chamados roteiros de policiamento ou os cartões programas, que na verdade nada mais são do que os locais onde a patrulha ela precisa passar. Entradas e saídas de escolas, por exemplo, você tem uma circulação ali muito grande de pais de alunos, a questão do trânsito que está envolvida. Determinados dias da semana tem algumas igrejas, né, algumas assembleias, alguns cultos religiosos que nós temos aí uma movimentação muito grande de pessoas. Quando a coisa ela incide nós sabemos que 3 casas na rua tal, número tal, a casa de cor. Quanto maior o número de características que a pessoa tiver, se direcione para o 181, que é um local, um canal extraordinariamente adequado para que essas denúncias aconteçam. Nos conselhos, o que a gente sempre sugere? Não fazer esse tipo de denúncia ostensiva, porque as reuniões estão ali, muitas vezes o conselho, como vocês fizeram, né? Uma reunião aberta, e a pessoa vai denunciar que existe boca de fumo em tal lugar. Não. O mais adequado é que se aconteça com canais adequados para que tudo isso seja direcionado, né, para os setores competentes. Aí você vai construir uma operação, você vai trabalhar de maneira mais cirúrgica a partir dos detalhes que a própria comunidade passou ali no canal. Isso é fundamental. Dentro dos conselhos também existem valores importantíssimos que precisam ser pautados. Por exemplo, isenção político-partidária, né, Luiz? Isso é ponto-chave. Esse é um assunto delicadíssimo. Eu tive à frente de um diagnóstico nacional, conversei com todos os estados do país. Em 2021 nós publicamos um relatório, né, entendendo os conselhos de segurança pública em nível nacional. E assim, eu recebi muitas informações nesse sentido. Politicagem, utilização de conselho como trampolim político-partidário, utilização de conselho para autopromoção. Vejam bem, se for para começar o trabalho do conselho dessa forma, é melhor não começar, porque você destrói o trabalho, você desvirtua o trabalho. Eu acho que o objetivo maior da gente ou nós somos realmente voluntários e estamos
comprometidos em levar para a população esse mindset, essa forma diferente da gente pensar, da gente canalizar as demandas, os problemas para as instituições competentes do poder público, ou se a gente for utilizar isso para benefício próprio, então se afasta daquele espaço, né, e vai fazer de uma maneira engraçada. Que em Santo Antônio, quando nós tínhamos um conselho lá, eu me lembro que um líder comunitário, a gente estava lá na reunião, né, aí um vereador chegou e falou, começou a desvirtuar a pauta, né, e começou a falar muitas coisas para benefício próprio, né, falando que está fazendo isso, está fazendo aquilo, tá. Aí um líder comunitário levanta e chega: senhor vereador, por gentileza, eu gostaria que o senhor se ativesse à pauta, né? A nossa pauta, nós estamos com problemas sérios aqui. Ou o senhor nos dá uma resposta para os nossos pontos de pauta, hoje eu gostaria de convidar o senhor para o senhor se retirar. É algo assim, é algo traumático. Mas veja bem, ou a gente entra numa linha de raciocínio no sentido da gente respeitar realmente as pessoas, respeitar os cidadãos que estão ali, as demandas, né? As pautas que estão ali mapeadas, poxa, ou senão é melhor realmente a gente não estar naquele local. E isso serve para todos, tá? Não só a política, ela é necessária. Importante dizer, a gente acorda de manhã e vai dormir, e nós somos seres políticos. Nós estamos conversando, nós estamos tratando, agora que seja boa política. Não usando isso para promover, lógico. Se autopromover, ou se locupletar, ou se beneficiar de alguma forma, né? Só para ilustrar um exemplo, o nosso conselho lá de Jardim Camburi, ele se reúne periodicamente dentro da 12ª Companhia. Lá nós temos várias entidades representativas e políticos. Isso aí. Nós temos os vereadores, não em todas as reuniões, mas em todas as reuniões eles mandam representantes. Quando eles vão à reunião, sentamos todo mundo à mesa, independente do seu partido político, da sua ideologia política. A gente senta ali para discutir o bairro. A gente não senta, não pode falar de política, a gente partidária. A gente conversa tudo, decide tudo, cada um assume a sua responsabilidade na mesa da reunião do conselho e sai dali todo mundo tranquilo e calmo, com respeito. Essa é a boa política. Entendeu? E a gente, além de sentar, os políticos, os vereadores do bairro sentam à mesa, às vezes vem vereador de outro bairro, senta lá, conversa, participa da reunião. Participa a Guarda Municipal, participa os representantes da Prefeitura, de assistente social, o pessoal dos abrigos que fazem a comunicação com as pessoas em situação de rua, que é o pessoal do acolhimento. Vai o pessoal de outras entidades representativas, como a ACAS, que é uma presença também garantida na nossa reunião, vai a Polícia Penal, vai a Polícia Civil, vai a Guarda Municipal, e a Polícia Militar, que é a casa deles, onde a gente faz a reunião. E a gente consegue discutir e conversar os assuntos do bairro de alto nível, sem puxar desvirtuamentos, e sem dar alfinetadas em ninguém. Essas reuniões são conduzidas ou pelo Coronel Miranda ou por mim, e a gente faz uma reunião tranquila e calma, com respeito. Palavra respeito. Legal. E deixa eu te falar, isso aí tem em todos os bairros ou é localizados assim? No nosso caso lá é o Conselho Comunitário de Jardim Camburi, mas ele abrange a 8ª região da cidade de Vitória, que é toda a parte continental da capital. E na verdade, né, a pergunta dele foi interessante por conta do seguinte: o conselho em nível de bairro, nós vamos ter muitos conselhos, né? E aí, para as forças policiais estarem acompanhando, fica praticamente impossível deles estarem acompanhando. Nessa diretriz territorial que eu mencionei, tá? É um dos materiais que está no link da bio dentro da nossa federação. Tem ali todo o dimensionamento territorial. Nós projetamos 110 conselhos para o estado. Por exemplo, você tem hoje o conselho de Jaguaré, você tem um conselho lá de Grande Cobilândia. Dentro da região metropolitana você tem um dimensionamento territorial envolvendo um conjunto de bairros. Dentro do Grande Cobilândia é a região 4 do município de Vila Velha, por exemplo. Linhares, você tem hoje o
conselho mais antigo do estado que está em funcionamento, e aí o conselho ele tem uma... Funcionamento ininterrupto. 30 anos, né? 30 anos. E fez 30 anos esse ano. E Linhares está crescendo de uma maneira exorbitante. Tá. E o conselho também. Tá. Um conselho tem muito forte. Tem que acompanhar. Muito forte, muito organizado. As reuniões deles são lotadas, é muita gente. É um case. É um case de sucesso. Entendeu? E por falar em case, uma das ações da nossa federação hoje, nós tivemos reunidos ontem na Secretaria de Segurança Pública do Estado lá. E com a gerente de integração comunitária, que é a capitã Andressa, né? E nós discutimos ali, juntamente com uma representante da ESESP, que é a Escola de Serviço Público do Espírito Santo, e também com o Instituto João de Santos Neves. A federação fez uma capacitação nos anos de 2022, 2023. 21, 22. 21, não, 22, 23. 22, 23. Para 5 regiões do estado, né? Região metropolitana, norte, noroeste, sul e serrana. A logística da gente ir para lá, né, ela envolve uma dificuldade, né, muito grande. Foi extraordinária os momentos, né, as mobilizações. Já nós iniciamos ontem uma tratativa no sentido da gente estruturar uma capacitação online, né, de maneira a gente oportunizar para muita gente, né, uma capacitação voltada para a criação de conselhos comunitários de segurança pública, para eles entenderem o que é o trabalho, como é que funciona, as suas funções, os valores, captação de recursos, terceiro setor. Então, assim, a intenção é deixar uma plataforma permanente e abranger muita gente. Uma outra ação extremamente importante é a questão do nosso projeto de lei, né? O projeto de lei de utilidade pública da... Não, é o projeto de lei destinado ao fortalecimento dos conselhos. É outro projeto. São tantos projetos que a gente vai. Mas só para... comecei a falar sobre o projeto de utilidade pública. A gente está em andamento na Assembleia Legislativa um projeto de lei que institucionaliza a Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança do Estado do Espírito Santo como utilidade pública. O nosso Conselho de Jardim Camburi, assim como outros conselhos como o Concel, já tem a designação da Prefeitura como instituição de utilidade pública. Mas o da Federação está em andamento na Assembleia, está faltando pouquinhos passos para a gente receber esse decreto-lei aí, caracterizando. Graças a Deus. E do outro projeto, você falou? Do outro projeto. O outro projeto de lei, nós já encaminhamos para a Secretaria de Segurança, estamos aguardando o secretário. Gostaria de parabenizar aqui o secretário de Segurança, Dr. Leonardo Damasceno, o coronel Márcio Celante, que é o atual subsecretário de Segurança, subsecretário de Integração Institucional, que tem nos acolhido muito bem, né, Luiz? Muito receptivo. O processo de interlocução tem sido muito bom, e esse projeto de lei ele se alicerça no seguinte sentido: temos hoje, né, poucos conselhos de segurança. Então, qual que é o objetivo desse projeto de lei? Dentre vários outros artigos, vários outros pontos de fortalecimento do trabalho dos conselhos comunitários e também da federação, quem sabe a criação de um fundo de fomento, né, para todos esses conselhos e também para a federação, de maneira que anualmente ou de acordo com a temporalidade pactuada, você ter editais abertos para que essas instituições possam se sustentar, né? Possam ter condições de alugar um espaço, pagar sua energia, sua conta de telefone, comprar uma bicicleta elétrica, né? Como vocês fizeram lá em Jardim Camburi, percorrer o bairro. Conseguiu um projeto e a gente conseguiu recurso. Hoje a gente tem uma bicicleta elétrica para a gente poder se movimentar dentro do bairro. Legal. E logo vem surpresas melhores aí ainda. E esse projeto não é um projeto talvez para esse ano. Está lá, certamente, né, a intenção seria montar um grupo de trabalho. A gente deve apresentar os principais pontos para o secretário, muito possivelmente para o mês de maio agora, e mostrar para ele que seria um trabalho muito grandioso no sentido da gente reconhecer
tudo aquilo que foi feito na década de 90 com a polícia interativa, né, e chegar hoje e tentar unir determinados elos que se perderam lá atrás. E dando certo, a gente tem pelo menos um pensamento, né, Luiz, de que os conselhos eles vão explodir no Estado. A gente vai conseguir alcançar o nosso sonho aí de ter todos esses conselhos projetados. Eles vão estar, todos eles, regularizados direitinho, com possibilidade de fazer captação de recursos de emendas parlamentares, participar de editais de empresas privadas. Então eles vão estar redondo. Pelo menos a sustentação básica deles estaria garantida nesse projeto de lei. Entendeu? Mas a gente vai precisar sentar, discutir, enfim, há ainda uma estrada dentro desse processo. É um trajeto que tem que ter seguido, realmente. É isso aí. Eu poderia falar que um dos nossos patrocinadores, Use Amarilis. Olha, você que tem uma esposa e quer ver sua esposa feliz, Use Amarilis, é a roupa de mais alta alfaiataria. Você que quer ver sua mulher muito bem vestida, Use Amarilis. Olha bem, tem aqui o cupom de desconto BlinkTalk. Então você que quer ver sua mulher muito bem vestida e com desconto, com promoção, BlinkTalk vai ver e vai ter um desconto fenomenal. E entrega para todo o território nacional. Nosso outro patrocinador, Blink Logística Inteligente. Você que quer entrega eficiente, busque Blink Logística Inteligente. O papo foi riquíssimo. A gente nem viu as horas passar. Você nem sabe o tempo que a gente passou aqui. Meu Deus, tá top demais. Eu queria deixar uma última pergunta com vocês. Olha bem, se você tivesse poder total por 30 dias, o que você mudaria primeiro na segurança pública do Espírito Santo? A mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. A gente, um poder de 30 dias, você sabe que é cruel, né? É um período de tempo assim, muito pequeno para a gente mudar, né, uma complexidade, um cenário complexo tão grande. Mas a gente vem conversando muito, né, Luiz, sobre essa mudança de mentalidade, da gente fazer uma imersão das instituições do poder público, da própria sociedade, criar campanhas massivas no sentido de mudança comportamental, porque não adianta a gente querer soluções ou mudanças fazendo a mesma coisa o tempo todo. Não adianta. E essa imersão é praticamente utópica, né? Muitas vezes é classificado assim porque isso envolve um processo de amadurecimento das instituições, né, e da sociedade que leva tempo. Projetos de longo prazo hoje no mundo, onde que daqui você paga contas, daqui você acessa uma biblioteca da Índia, aqui você consegue resolver muitas coisas com um toque de dedo, só que o mundo não é num toque de dedos. Você planta uma semente hoje, amanhã a árvore, né, de 10 metros, ela não nasceu. Verdade. Sabe? Então nós nos virtualizamos demais e de repente naqueles vídeos nós estamos vendo que tudo foi solucionado. Aquele vídeo da arma apreendida, da droga apreendida, dos indivíduos detidos. Não que isso não seja necessário, é importante, ponto. A gente não demoniza de maneira nenhuma a figura da repressão qualificada. Mas a proposta que a gente traz aqui é uma proposta realmente da gente repensar tudo isso aí e saber o que a sociedade realmente ela quer, tanto para o tempo presente e principalmente para o seu tempo futuro, para os seus filhos, netos, bisnetos. A gente tem que pensar para daqui a 10, 50, 100 anos. Mas, coronel, a gente vai estar morto. Mas, gente, projetos de longo prazo é isso aí. Tá?
pensando na sobrevivência da sociedade. Mais uma vez a gente volta às falas que nós tivemos. Precisa sentar à mesa, né, Aloysio? Ao redor das instituições e se entender, se respeitar, porque é a sobrevivência da sociedade que está em jogo. Das pessoas. Se eu tivesse esse poder durante 30 dias, eu regaria essa semente que o coronel acabou de falar, que a gente precisaria plantar, que é essa semente da mudança do comportamento das pessoas. É uma sementinha que foi lançada e agora o tempo vai ser bom e eu vou regar essa sementinha nesses 30 dias de poder absoluto. E ela vai dar frutos bons. Com certeza. Eu creio que a mudança de mentalidade é o princípio para a libertação, seja ela na segurança financeira. Tudo isso começa com a mente. Uma mente mudada, transformada, transforma não somente ela, mas toda uma família. Isso aí. Tem mentalidades que pessoas que mudaram a mentalidade transformaram toda uma geração. A gente vê, por que fulano está assim? É porque mudou a mentalidade. Então você está nos vendo hoje, por favor, mude a sua mentalidade. Isso tudo começa pela mente. Então você que entende isso, nutre a sua mente. Tem gente que não lê livro mais. Se não quer ler livro, ouve um podcast, ouve esse podcast, compartilha com seus amigos e olha bem, nutre a sua mente. Isso é primordial, não somente com a segurança pública, mas também a sua mente é onde você quer chegar, tudo depende de você, da sua mente, da sua mentalidade. A sua família quer chegar, depende da sua mente. Isso é primordial para todos nós. Eu queria já agradecer aqui, Coronel Sandro, Aloysio, você estar aqui com a gente. É uma imensa gratidão ter esse tempo de qualidade, você contar histórias, contar um pouquinho que vocês falam. Não é somente isso. Se eu falar um podcast que ia durar horas e horas e horas. Com certeza. Eu já o papo queria aqui é muito bom, aqui, né? o outro podcast, vocês... É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Já chamar aqui o Diego. O Diego é o fundador do nosso podcast. Ele e a Ana Pacatuba. Sem eles não teria começado isso. É um projeto lindo que nasceu do coração deles. E eu creio que estão com porta aberta para vocês. Ainda mais essa qualidade, essa resiliência que vocês tiveram e têm até então. Eu creio que o podcast está com porta aberta para vocês. A gente pode marcar outros, até falar mais, planear mais sobre esses temas, e é importantíssimo. Eu creio que não falta tema. Não, falta não. A gente falou um pouquinho daqui que acontece, gente, olha bem. Você quer acompanhar mais sobre isso, olha, o Instagram deles está logo aqui embaixo, procura lá, já manda o direct, fala bem assim, vim pelo Blick Talk. Então você que está nos vendo aqui, já pega o link, entra lá no Instagram deles, que eles vão te responder e vai ser uma qualidade muito boa da sua informação e o conhecimento deles que vão entregar para você, gente, é importantíssimo. E a gente vai ficando por aqui. Eu quero ver você seguindo a gente, compartilha esse vídeo, curte, e eu espero você no nosso próximo episódio. Até mais!